a mesma forma para tratar o governador do seu estado. Ali há pedido de prisão contra ele. Ótimo. Problema dele e teu, não é meu. Então... Ora, tu acha mesmo que eu estou preocupado com o governador do Amazonas, é? Eu não me preocupo nem com o governador do Amazonas e nem com o governador de Rondônia, que vem aqui também. Que venha. Todos que são suspeitos de corrupção. Todos os governadores que teve a operação da Polícia Federal. Todas as prefeituras de capitais que tiveram a operação... É o anúncio que Vossa Excelência está fazendo? Vai ser votado amanhã. Parabéns. São 9 governadores. Que boa notícia, Vossa Excelência, e 12 prefeitos. Hoje. Parabéns. Aí vocês podem reclamar. Até que enfim a oposição cedeu ao bom senso. Parabéns. Inclusive do Rio de Janeiro, né, presidente? Inclusive o ex-governador do Rio de Janeiro e o atual governador do Rio de Janeiro. Os dois, isso. Bora, vai ser muito bom. Prefeito e governador. Tudo que a Polícia Federal visitou, eu fui reclamar. Senhor presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar ao relator e vou aqui direto à pergunta à secretária Mayra. Secretária, quando a senhora fala, por exemplo, da... Presidente, eu queria pedir aqui, presidente, que eu fosse ouvida, né, que me assegurasse, na verdade, o direito de fala, porque é impressionante... Pessoal que é senador que está aqui falando, por favor, quem não for senador... eu pediria que não interrompesse a reunião. Posso iniciar, presidente? Vossa Excelência pode zerar meu cronômetro? Pois não. Por favor. Secretária, queria pedir aqui... Secretária, nós temos, na verdade, várias publicações suas acerca da recomendação do uso de hidroxicloroquina para crianças e até para gestantes. Aonde é que estava essa fundamentação para esse tipo de orientação, secretária? Pois não, senadora. Na nossa nota orientativa, a despeito de muitos imaginarem que ela foi feita somente pelos técnicos do Ministério, nós convidamos vários profissionais com expertise da área de ginecologia, obstetrícia, da área de pediatria. Chamamos um dos maiores toxicologistas pediatras do Brasil. Se a senhora quiser, eu posso lhe entregar na nota. Existe a lista de autoridades médicas que foram chamadas para dar o parecer ao Ministério da Saúde na confecção dela. Existe uma lista de referências que também estão descritas lá, que foram usadas para essa orientação ser criada. Por que a senhora não obedeceu o que estava determinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que não recomendou o uso da cloroquina para crianças e adolescentes? Porque, como eu já disse para a senhora, as sociedades médicas elas podem dar opiniões. O Ministério da Saúde não precisa necessariamente seguir a opinião de sociedades. Ela precisa seguir a orientação de quem? A nossa referência, primeiro, para os médicos exercerem a sua autonomia, é dada pelo Conselho Federal de Medicina. E nós temos os nossos técnicos, nós temos as pessoas que nós escolhemos para dar o nosso parecer. Então, quer dizer que esses pareceres são baseados em pessoas que o Ministério escolhe. Sempre o Ministério assim. não considera, por exemplo, as entidades científicas de saúde no Brasil para respaldar os seus protocolos? A gente considera quando esses pareceres, eles são condizentes com a realidade e com a verdade. Não, peraí. As sociedades falham também. Não, peraí. Quer dizer, então, que o Ministério da Saúde, ela concorda com opiniões que favoreçam o entendimento político do Ministério da Saúde? É isso, não, só para entender? Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que nós temos o nosso conjunto de técnicos que trabalham no Ministério, servidores de carreira, e muitas vezes nós chamamos técnicos de fora também. O ministro Marcelo Queiroga vem fazendo isso agora, para que as pessoas elaborem os protocolos, mas as sociedades, elas dão opinião. Elas não decidem conduta do Ministério da Saúde. E as sociedades também erram. E para a senhora ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a semelhança de outras sociedades, ela também não representa todos os pediatras do Brasil. E por que a senhora colocou na sua fala que havia, por exemplo, respaldo junto à Sociedade Brasileira de Pediatria? Eu não me lembro aqui em que contexto isso foi colocado.
Mas a senhora sabe que a senhora fez referência de que havia um respaldo junto à Sociedade Brasileira de Pediatria. Não me lembro em que contexto isso foi colocado. Se a senhora tiver para me lembrar, porque eu não me lembro em que contexto eu coloquei isso. O vídeo, posso pedir aqui para minha assessoria, já posso até colocar para Vossa Excelência, mas Eu faz acho parte que do a senhora vídeo deve estar que foi falando do colocado contexto pelo das relator. aulas, das escolas, e não de medicações. Do uso de hidroxicloroquina para crianças e adolescentes. Não. Vossa Excelência fez referência à Sociedade Brasileira de Pediatria, que em seguida a própria sociedade apresentou um documento exatamente contrapondo Não me a recordo posição dessa feita informação. pela senhora. Quando a senhora fala em relação a essas entidades científicas, eu queria que a senhora me explicasse de forma mais específica. Pois Por não. que eu digo isso, secretária? Por exemplo, nós temos entendimento do Tribunal de Contas da União que não admite, por exemplo, a aplicação de políticas públicas que estejam fora de recomendações de entidades científicas, inclusive até para uso de recurso público. Esse entendimento que é feito pelo Tribunal de Contas da União, ele consta, por exemplo, inclusive nos processos que estão em curso acerca de improbidade. Nessa mesma linha, por exemplo, a senhora não considera essas entidades que eu vou citar aqui como entidades idôneas, que, aliás, são colegiado, como, por exemplo, a Rede Brasileira de Mulheres Científicas, que, aliás, a nota técnica da Rede Brasileira de Mulheres Científicas, ela não apenas não orienta, ela traz o banimento da adoção, por exemplo, da cloroquina. Veja bem, uma nota técnica de março de 2020, por exemplo, a Anvisa emite parecer não recomendando o uso de hidroxicloroquina. Em maio de 2020, o Conselho Nacional de Saúde se posicionou contra o uso do tratamento precoce com hidroxicloroquina. Em junho de 2020, a Sociedade Brasileira de Infectologia lança uma diretriz médica onde não recomenda o uso também desse medicamento. Em junho de 2020, a Associação Médica Brasileira passou a não recomendar mais o uso da hidroxicloroquina. Em janeiro de 2021, o Conselho Nacional de Saúde, portanto, emite um ofício para o Ministério da Saúde pedindo a revogação de qualquer instrumento que incentive o uso desse medicamento. A Associação Médica Brasileira recomenda, em março de 2020, o banimento do tratamento precoce da hidroxicloroquina. Todas essas entidades que eu cito, a senhora não considera que são entidades idôneas para emitir posicionamentos, orientações e recomendações acerca do uso de medicamentos no Brasil? Senadora, eu não vou discutir aqui a idoneidade dessas representações, mas o Ministério da Saúde ele não precisa se nortear. A senhora citou aí a Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa parte dos trabalhos que a Sociedade Brasileira de Infectologia utilizou para fazer uma nota desorientando ou desaconselhando o uso dessas medicações tem trabalhos com graves conflitos metodológicos que nós não podemos usar como referência. Se a senhora quiser, depois eu lhe cedo. A senhora coloca o seguinte, que o Ministério da Saúde concorda com posicionamentos que coincidam com o entendimento da equipe política do governo, da Secretaria de Saúde. Não, senhora, eu sou técnica e os secretários do Ministério da Saúde são técnicos. Nós temos 4 médicos na equipe. Então, considera-se a posição desses técnicos e não a posição das entidades científicas. E os estudos que nós fazemos, é como eu disse à senhora, o Ministério da Saúde, ele não está subordinado às entidades científicas. E as entidades científicas que comprovarem através de trabalhos com boa qualidade metodológica, os fundamentos que nós usamos, nós vamos utilizar. Então, a senhora sim. não respeita o entendimento que foi estabelecido pelo Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União fez uma orientação que nós colocássemos na capa da nossa nota orientativa, que ela não trazia a obrigatoriedade da prescrição. E nós seguimos com a nota orientativa. Ou seja, esse entendimento do Tribunal de Contas, o Ministério da Saúde não leva em consideração na sua eficácia. Nós cumprimos todas as orientações do Tribunal de Contas da União. Mas Vossa Excelência está se contradizendo. Quando Vossa Excelência diz que admite o entendimento do TCU e, ao mesmo tempo, diz que não admite o entendimento dessas entidades que são apresentadas, ou você concorda com uma ou você concorda com outra. Senadora, é que a gente precisa ter o entendimento de quais são essas entidades médicas de excelência. Eu, como técnica e responsável das diretrizes da saúde do Brasil, eu tenho a responsabilidade de analisar
o que me chega. Numa das entrevistas coletivas, para a senhora ter ideia que eu participei, eu refutei um artigo da Lancet. 2 semanas depois, eu sofri uma linchação social, porque as pessoas disseram que eu estava questionando uma das maiores revistas do mundo, que condenava o uso das medicações antivirais para o tratamento precoce. 2 semanas depois, essa revista pediu desculpas à humanidade e foi colocado que houve uma fraude. Fizeram um trabalho com 96 mil pacientes, repleto de conflitos de interesse, com dados falsificados. Então, é isso que eu digo para a senhora. Eu estou numa posição de técnica e nem sempre o fato de ser uma sociedade, essa autoridade merece que o Ministério aceite as posições dela. Agora, sem fundamentação. Secretária, meu tempo é muito pouco. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Pois não. A senhora está falando que a senhora é técnica e que considera os técnicos do Ministério da Saúde. Veja, qual a sua posição sobre o CONITEC, que é exatamente a parte técnica do SUS? A senhora acha que é uma comissão importante que tem que ser levada em consideração? Sim. Se a senhora considera que ela tem que ser levada em consideração, 2 perguntas. Primeiro, porque ela não esteve, por exemplo, à frente do comando de todos os procedimentos junto ao Ministério da Saúde, no que se refere, por exemplo, ao enfrentamento dessa pandemia. E a segunda, se a senhora considera o CONITEC como uma comissão de fato séria, então, por que a senhora não segue a orientação da CONITEC, já que ela própria não orienta e fez isso através de uma consulta pública a utilização mais da hidroxicloroquina? Primeiro, a gente está falando de coisas que são confusas. A CONITEC tem um papel relevante na incorporação de novas tecnologias, mas ela se manifesta sobre aquilo que ela é provocada. Não houve, até o momento, nenhum pedido... Não, senhora, não houve nenhum pedido de manifestação à CONITEC sobre o uso off-label dessas medicações para a Covid. O ministro Queiroga está enviando agora o primeiro pedido de protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que vai ser avaliado para uso em pacientes hospitalares, onde nós não indicamos essas medicações. Então, assim, é essa a função da CONITEC. Ela vai deliberar com os seus técnicos, com as suas representações, sobre aquilo que é apresentado e solicitado o parecer. Esse posicionamento que foi estabelecido pelo CONITEC, ele foi feito através de uma consulta pública e foi colocado claramente por parte da comissão, quero entregar, já entrega aqui o documento a Vossa Excelência, em que coloca claramente a não recomendação ao uso de hidroxicloroquina. Foi feito através... Exatamente. Mas isso nós concordamos, senadora, perdão. O uso hospitalar é consenso já, nós acompanhamos os trabalhos científicos, as evidências. Ninguém mais deve usar essa medicação para uso hospitalar. O tratamento é no início da doença, na fase de replicação viral. O nosso objetivo é impedir que o vírus se multiplique dentro da célula e que ele cause a morte, os internamentos e o colapso do sistema de saúde. Concordo plenamente com o envio da solicitação para que a gente, no âmbito do atendimento hospitalar, possa usar medicamentos que mostrem evidência nessa fase da doença. Nós estamos ainda insistindo aqui na necessidade de que, na fase inicial da doença, nós possamos juntar todos os recursos que nós já temos com algum grau de evidência para eu, a senhora, todos os senadores aqui e os médicos brasileiros salvarem vidas. Eu quero mais máscaras, eu quero medidas de distanciamento, eu quero mais vacinas e vacinas mais eficazes. E acho que esse é o mesmo objetivo meu, da senhora e de todos os senadores aqui. Secretária, a senhora colocou mais cedo que acerca da questão da imunidade de rebanho, e a senhora colocou que não fazia a defesa de forma indiscriminada. Em quais situações a senhora defende? Eu nunca fiz a defesa da imunidade de rebanho. Quando eu me referi no vídeo que o senador Renan trouxe aqui, eu me referi às crianças. Nós não precisávamos, e aí eu insisto na minha defesa enquanto pediatra, o prejuízo que nós causamos às crianças brasileiras, ele é indizível. Crianças que foram privadas da escola, da merenda escolar, crianças que sofreram mais violência doméstica, crianças com um aumento do número de casos de estupro. A gente vai documentar a imunidade isso. de rebanho para criança, a senhora orienta? Não, quando a gente fala de imunidade, é as crianças permanecerem indo para a escola, senadora, porque o risco delas adquirirem a doença é 37,5 vezes menor do que dos adultos. Mas as crianças não vão para a escola sozinhas, secretária. Ela tem todo um corpo docente para poder funcionar. Ela tem os professores, tem toda uma equipe de funcionalidade e depois elas têm que voltar para casa. E elas têm baixa transmissão da doença. Perto do pai, da mãe, do avô.
E aí a gente pode isolar os casos mais graves, a gente pode isolar os nossos idosos. Existem muitas medidas, senadora, que nós podemos juntos discutir para a Covid, mas a gente precisa ter medidas estratégicas, não medidas reativas, políticas de apagar incêndio. O lockdown, por exemplo, foi adotado muitas vezes de forma completamente inadequada, quando a gente tem milhares de publicações mostrando que essa medida pode ser inefetiva. A própria Organização Mundial de Saúde, que recomendou o lockdown, hoje diz que ele pode ser responsável pela fome e pela miséria. Então, na Covid, tudo é incerto. Nós precisamos discutir, porque a ciência, quando se fala em evidência na Covid, são construções diárias. Secretária, a senhora está falando de uma situação econômica. É bom a gente lembrar que nós temos hoje no Brasil 450 mil pessoas que, de fato, não podem mais comer porque morreram, secretária. Esse é um retrato, e a Organização Mundial da Saúde, todos os órgãos científicos do mundo, e a senhora, como uma estudiosa do assunto, sabe disso, a recomendação é o elementar, é distanciamento social, é o uso de máscara e uso de álcool em gel. A hidroxicloroquina, que Vossa Excelência ainda insiste até hoje nela, foi constatado pelos vários estudos ao longo dos últimos meses a sua ineficiência. E a senhora insiste ainda na aplicação desse mesmo medicamento. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma situação extremamente grave, secretária, que demonstra, infelizmente, que ações reiteradas dessa natureza acabam evidenciando esses números que estão realmente aqui diante de nós. Eu queria fazer uma pergunta à senhora aqui. A senhora senta com o presidente da República para tratar de questões relativas à sua pasta? Não, senhora. Mas a senhora tem audiência com ele frequente? Não, senhora. Quantas vezes a senhora reuniu com o presidente da República nos últimos 12 meses? 15 segundos. Os eventos públicos no Palácio, quando eu sou convidada pelo Ministério da Saúde. Nunca sentou para despachar com ele acerca da questão da área da saúde? Os secretários não fazem despacho com o presidente da República, o ministro faz. Certo. A minha pergunta é exatamente se a senhora teve ou... E eu só queria, se a senhora me permitir... Só para finalizar uma pergunta, não. E a senhora pode falar no final? Pois não. Responda, então, o que você ia falar. Não, é só para dizer para a senhora que, assim, quando a gente repete que não existem evidências e não existe eficácia desses medicamentos, senadora, o que eu trouxe aqui para vocês são todos os trabalhos publicados até hoje. A gente não está falando em nível máximo de evidência, porque nós não vamos obter isso nem para os medicamentos antivirais. Ainda nem temos os medicamentos. E é bom a gente lembrar, secretária, porque meu tempo realmente está indo embora. Pois não. Eu queria só fazer para a senhora a última pergunta acerca do relatório que a senhora passou ao ministro da Saúde da sua visita em Manaus. Quer dizer, no período de 1º a 10, lá foram quase 500 pessoas que vieram a óbito. E ninguém lhe falou que faltava oxigênio. De quem foi essa falha? Porque se a senhora está indo para o Estado com uma equipe para entender a situação real da cidade e, de repente, ninguém lhe diz que está faltando oxigênio, de quem foi essa falha? Acredito que os senhores estão aqui para apurar essa responsabilidade, mas durante através o período... de ouvir vocês. Isso. A nossa responsabilidade e as nossas informações, elas serão fruto das suas respostas. Então, eu gostaria que Vossa Excelência me respondesse para eu depois ter uma avaliação acerca desse entendimento. Como eu já mencionei antes, durante o período em que eu fui destacada como secretária para estar em Manaus, não recebi qualquer relatório, qualquer comunicação, e acredito que a senhora e os outros senadores vão ouvir isso nos relatos do secretário Marcelos, porque, assim, essa é a verdade, senadora. É uma verdade realmente que nós precisamos apurar, porque é absolutamente estranho que uma equipe designada pelo governo federal vá ao Estado, não tenha informação daquilo que vai evidenciar depois centenas de pessoas que vêm a óbito, e a gente viu o caos que realmente se seguiu logo após, inclusive, a sua saída do Estado. E, para finalizar, secretária, a senhora é médica e a senhora sabe que essa autonomia médica ela tem um limite. E esse limite ele passa pela bioética, ele passa pela questão ética, ele passa pela vida. Eu vejo que, infelizmente, as suas orientações, até pela posição estratégica que a senhora exerce como secretária do governo federal e a sua função estratégica, as suas orientações em relação ao uso da hidroxicloroquina diante da ineficácia apresentada pelos vários estudos, infelizmente, a senhora está prestando um desserviço no Brasil, num momento tão grave que nós estamos realmente enfrentando, que é o período de pandemia. Muito obrigada, presidente. Obrigado, senadora Elisiane.
Pelo sistema remoto agora, senador Tasso Gereissati. Pois não, presidente. Devolva a presidência ao senhor titular. Pois não. Só eu vou suspender a reunião por 5 minutos, que a doutora precisa. Só aí na toalete. Obrigada, senador. Senador. A pessoa que toma apenas uma dose da vacina pode ficar sem o seu efeito protetor ou ter uma proteção aquém da esperada em relação a quem toma as 2 doses corretamente. Ela não vai alcançar todos os benefícios em termos de prevenção de contágio e de diminuição do risco de formas graves da doença. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Você agora ganhou um aliado no combate às fake news. Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, entre em contato com a gente pelo site ou por e-mail. Nossa equipe de comunicação vai analisar o material enviado e responder a sua pergunta. Ficou na dúvida? Senado verifica. A mesma coisa que o combate. Como é que você lida com machismo? Quais as causas da depressão? E para combater a evasão escolar? Cidadania, segunda a sexta, 8h30 da noite, aqui na TV Senado. Existem muitas maneiras de evitar uma notícia falsa. Uma delas é buscar as fontes oficiais. Se você receber uma notícia sobre o Senado, procure nos nossos meios a informação precisa. A rede de comunicação do Senado existe para garantir que a informação segura chegue até você. Esse é o nosso papel. O seu é compartilhar a verdade. Notícia falsa se combate com boa informação. Alerta Coronavírus, para proteger você e sua família. Gestos simples que salvam vidas. Se tossir, cubra o rosto com um braço ou com um lenço de papel e depois jogue fora numa lixeira com tampa. TV Senado contra o coronavírus.
Você está acompanhando ao vivo pela TV Senado a sessão da CPI da pandemia, que hoje está ouvindo a médica Mayra Pinheiro, que é do Ministério da Saúde. A sessão foi interrompida por alguns minutos e nós vamos agora ver alguns trechos do depoimento da médica. Primeiro, ela foi questionada pelo relator sobre o uso da cloroquina no Amazonas e sobre procedimentos do Ministério da Saúde para indicar o tratamento precoce. Veja o que ela diz. Vossa Senhoria mantém a sua indicação de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de Covid? Eu mantenho a orientação enquanto médica Mantém. de que a gente possa usar todos os recursos possíveis para salvar vidas. Mantém. Vossa Senhoria, como profissional de saúde, já se vacinou? Ainda não, senador, porque no dia que a minha vacina estava agendada, eu adquiri Covid. A secretária do Ministério da Saúde também foi questionada sobre o Tratkov, o aplicativo do Ministério da Saúde, que estava na página do Ministério da Saúde na internet para indicar aos pacientes o tratamento precoce. Quais foram as alterações feitas pelo hacker na parametrização original e como isso justificaria a retirada do ar da plataforma? Todos nós leigos, e eu também me coloco nessa condição, eu não sou técnica de informática, eu sou médica, a primeira ideia que nós fazemos quando a gente escuta dizer que alguém invadiu um dispositivo é chamar de hackeamento. As alterações que o hackeamento proporcionou. Ele não conseguiu, o sistema é seguro, ele não conseguiu hackear. Hackear é quando você usa a senha de alguém, entra dentro de uma plataforma, de um sistema, e nós já tivemos sistemas do governo que foram hackeados. Então não foi hackeado. Foi uma extração indevida de dados. Não foi hackeado. Não é houve hackeamento. O termo que foi utilizado foi um termo de... Vamos agora ver, então, a continuação da CPI ao vivo, a CPI da pandemia, que está hoje pegando o depoimento da médica Mayra Pinheiro. Acompanhe. Eu queria só saber da secretária, 5 segundos só, secretária. A senhora acabou sendo conhecida como Capitã Cloroquina. Isso lhe incomoda de alguma razão? Apenas eu não acho o termo adequado, porque eu não sou oficial de carreira militar, eu sou uma médica respeitada no meu estado, então eu prefiro ser chamada doutora Mayra Pinheiro. Antes de passar, senador líder do presidente Bolsonaro, Fernando Bezerra. Eu fui lá ao toalete e fui informado pela minha assessoria que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele postou um projeto que eu tinha dado entrada e que hoje, logo ao chegar, ontem à noite eu cheguei, e hoje de manhã, quando eu cheguei aqui no meu gabinete, eu mandei retirar. Porque muitos profissionais de saúde, amigos meus, disseram, é melhor você analisar bem, isso vai prejudicar a gente. E eu faço autocrítica naquilo que eu acho que eu estou errado. E retirei a pedido de vários médicos, profissionais de saúde, para que futuramente a gente possa não debater esse assunto. Eu não faço cavalo de batalha absolutamente em nada daquilo que, quando eu ouço profissionais da área, eles me orientam a fazê-lo de forma contrária e eu faço de forma contrária como eles me orientam. Então, presidente, não perca seu tempo, ou quem quer que seja, nas suas redes sociais, de postar esse projeto, porque esse projeto já foi retirado bem antes de eu postar esse texto aí no seu Twitter. Perca seu tempo ligando para lideranças políticas internacionais para comprar vacina. Perca seu tempo em salvar vidas, presidente. Coloque dentro do seu Twitter algo, diga assim, faça o isolamento social, se cuidem, essa doença mata. Não descer tanto para vir criticar um simples projeto que já foi retirado, porque eu, como ser humano, como cidadão e como político, naquilo que eu erro, naquilo que eu me equivoco, eu faço autocrítica. E eu espero que ainda dá tempo para Vossa Excelência fazer autocrítica em relação à vacina. Compre vacina, não compre cloroquina, presidente. Com a palavra, o senador Tasso Gereissati.
Seu Agora sim, senador. O senador está sendo eleito por 15 minutos. Eu vou ser rápido aqui. Duas perguntas, mais esclarecimentos. Doutora Mayra, boa tarde. Uma questão que está me intrigando realmente e que eu queria esclarecimento. A senhora e os 5 médicos que compõem a sua equipe não acreditam nas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria e quase todas as sociedades brasileiras. Não acredita na OMS, nas orientações da OMS. Não acredita nas orientações da Anvisa. Não acredita nas decisões da entidade que combate doenças contagiosas nos Estados Unidos, a CDC, CDC, não acredita na ACDC e EMA, entidades que formam as orientações globais na Europa. Acreditem em que orientações? Boa tarde, senador Tasso. Satisfação revê-lo. A primeira coisa, senador, o senhor é cearense, conhece a minha história de luta em defesa da vida e da dignidade de pacientes e profissionais. A primeira coisa que eu acredito é que nós devemos salvar a vida das pessoas diante de uma doença grave e incerta. Essa é a primeira recomendação e essa é a minha primeira crença maior. E buscar, dentre todas as evidências que nós temos, aquilo que nós podemos utilizar que cause o menor malefício e o maior benefício para salvar vidas. O senhor fez a citação de dezenas de entidades. Eu poderia citar outras dezenas de entidades e países, senador, que têm usado protocolos clínicos para tratar a Covid com bons resultados. Eu poderia citar para o senhor dezenas de municípios brasileiros onde, a partir da observação clínica dos médicos, pessoas estão sendo salvas. Poderia citar aqui para o senhor dezenas de hospitais e entidades privadas no Brasil que vêm usando protocolos clínicos criados por essas entidades para salvar vidas. O que eles têm em comum? Cidades, países que adotaram esses protocolos e essas entidades. A letalidade nas cidades é menor, a resposta dessas entidades privadas que vêm usando medicamentos antivirais é menor. E a gente não está falando, senador Tasso, só de cloroquina e hidroxicloroquina. Infelizmente, esses 2 medicamentos foram muito estigmatizados, criminalizados, ao invés de serem criminalizados as pessoas que fizeram pesquisas fraudulentas ou que causaram a morte. Nós estamos falando em 17 medicamentos que existem hoje, que podem ser usados para a Covid, que têm um potencial de diminuir o que eu, o senhor e todos os senadores e a população brasileira quer. Diminuir as hospitalizações e evitar o colapso do sistema de saúde e as mortes, que é um desfecho, o mais grave de todos, o mais infeliz. E nós lamentamos a morte não só das pessoas, mas também de um grupo específico de pessoas que são os profissionais da saúde que estão no enfrentamento dessa doença. Muito obrigado, senhora. Doutora Mayra, essas entidades são entidades oficiais. A Organização Mundial da Saúde, que a senhora mesma citou várias vezes, recomendações dela que está adotando. No Brasil, eu espero só tomar medicamentos que sejam autorizados pela Anvisa. Se não for autorizado pela Anvisa, eu não faço. Enfim, mas não vou polemizar sobre isso. Mas outra coisa aqui, e vem a propósito do que nós temos ouvido aqui também para esclarecimento. Nós ouvimos aqui um relato muito técnico, bem feito, do senador Otto Alencar, não sei se a senhora chegou a acompanhar, em outras oitivas, em que ele fala sobre exatamente o que é a hidrocloroquina e a hidroxicloroquina e a cloroquina. E a senhora afirmou aí várias vezes que ele é um antiviral. E o senador
Eu gostaria, a senhora confirma isso, pelo que eu entendi? Que essas medicações têm ação antiviral, sim. Inclusive, nós temos publicações científicas atestando isso desde 2005, senador Tasso. Acho que o senador Otto... Eu vou apresentar para o senhor, senador, com todo o respeito. Eu gostaria de passar, então, se o presidente me permitir, só para esclarecimento de tudo mais, que o senador Otto explicasse para nós tirarmos essa dúvida aqui de uma vez por todas, se o presidente, ser do meu tempo todo para o senador Otto. Olha, posso falar, presidente? A cloroquina, a hidroxicloroquina, é um antiparasitário. É uma droga antiga usada para combater a malária, causada pelo Plasmodium, que é um parasita. Não existe nenhuma medicação que possa, como é proposto nesse teste COVID, que possa evitar a contaminação pelo vírus. Eu pergunto à senhora, doutora Mayra, tem alguma medicação para evitar que uma criança contraia o sarampo? Só a vacina, né? Só a vacina. Paralisia infantil? Só a vacina. Varíola? Só a vacina. H1N1, só a vacina. Como é que inventaram agora que hidroxicloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine do coronavírus? É um absurdo dizer que é antiviral. Não tem nenhum estudo para comprovar no seu estudo que deve ter sido feito sem os protocolos normais do estudo. Por exemplo, a senhora deve saber, a médica, que tem um bom currículo. Eu não tenho dúvida disso. Há como se aplicar uma medicação no paciente sem antes fazer os estudos pré-clínicos ou in vitro? Não. Tem que fazer primeiro o estudo pré-clínico ou in vitro. Estudo pré-clínico, isso é feito nos animais, para depois se usar a medicação. E depois os estudos clínicos. A senhora sabe quantas fases são do estudo clínico para aplicar uma medicação? Pode dizer? 4 fases, pelo menos. Pois não. Então, a senhora está consciente de que não foi feita as 4 fases da hidroxicloroquina no combate ao Covid-19. Não tem nenhum estudo que possa demonstrar que foi feito primeira, segunda, terceira e quarta fase. E, além disso, doutora, todos esses estudos têm que ser acompanhados do ponto de vista farmacológico, farmodinâmico e farmocinético, para saber como a droga no organismo do paciente desenvolve a sua ação. Hidroxicloroquina não é antiviral em estudo sério nenhum no mundo. Eu tenho lido sobre isso, tenho informações, tenho inclusive no meu estado, talvez o melhor infectologista do Brasil, um dos maiores do mundo, professor doutor Roberto Badaró, que é infectologista, a senhora não é infectologista. E ficam falando, inclusive, coronavírus. O coronavírus se manifestou em Hong Kong em 2003. Se usou hidroxicloroquina, não resolveu. O MERS, que atingiu a Ásia Menor, os países árabes, em 2013 e 2016, usou hidroxicloroquina, não resolveu. A senhora sabe que teve, em 2013 e 2016, teve o MERS. A senhora sabe, né? Sabe, MERS é um tipo de coronavírus da família do beta-coronavírus. Não é isso mesmo? Então, se usou hidroxicloroquina, na Ásia Menor não resolveu. Não tem estudo que comprove isso. Não tem nenhum estudo que comprove que a hidroxicloroquina vai ser aplicada no paciente, de acordo com a bula, e ele não vai ter a doença, ou vai reduzir a doença. Não há nenhum estudo nesse sentido. Eu estou falando aqui cientificamente, depois de estudar muito essa questão. E esses estudos que são feitos, todos eles, são muito mal elaborados, porque não atenderam as recomendações científicas. E eu digo à senhora, que eu vi seu currículo, sei da sua boa intenção, jamais diria uma palavra ácida contra a senhora, não só porque é uma médica, e também pelo respeito que eu tenho a todas as mulheres, né? Obrigada. Isso é uma coisa
fundamental. Mas a minha discordância aqui nunca foi política, sempre foi científica. E não tem nenhum antiviral até agora, nem antiviral até agora, que possa controlar a doença. O Remdesivir está em teste, e eu lutei muito ano passado para a Anvisa liberar, veio a liberar agora, mas também não é droga que a gente chama, a senhora chama também, de escolha para tratar a doença. Por exemplo, H1N1, a vacina evita a doença, mas nós temos o Tamiflu, que é uma droga de escolha para H1N1. Não existe essa droga de escolha para a coronavírus, o Covid-19, que é uma doença grave, em só 5% da população. Ela se manifesta 95% assintomático na população, leve, moderado, e os outros casos, 5 é que forma a forma grave, que é a pneumonia virótica, com micotromboembolia, obstrução pulmonar, cursa às vezes insuficiência renal, e o paciente vai a óbito. O que é que se fez? Dá hidroxicloroquina a todos os pacientes, porque a maioria fica bom, nós vamos levantar a bandeira que a hidroxicloroquina cura o doente. Isso não é sério, não é honesto, não é direito. A medicina, Vossa Senhoria sabe, exige integralidade, verdade, consciência, pesquisa para se aplicar uma droga. Uma droga usada há muito tempo, que é a cloroquina, numa doença nova, que nem eu, nem a senhora, e nem a maioria dos cientistas conhece ainda as suas manifestações clínicas. Eu faria aqui 4 perguntas, doutora, a qualquer cientista do mundo, e ele não me responde sobre as manifestações clínicas da Covid-19. Então, é uma medicação velha, usando numa doença nova, que a ciência não conhece. E aí se pega, como pegou o presidente da República, uma caixa de hidroxicloroquina e tome aqui o Brasil. Eu não sou crítico do médico que receita, não, eu respeito se o médico vai receitar. Mas toma aqui, povo brasileiro. Se você tiver doença do coração e tomar, você vai ter arritmia, aumento do intervalo QT, o espaço QT, vai ter parada cardíaca e morrer. Mas a maioria fica achando que foi hidroxicloroquina. Isso não é sério. Não é sério. O próprio ministro da Saúde falou aqui, o Marcelo Quiroga, que ia tirar a hidroxicloroquina. O Conitec fez a mesma coisa. Essa insistência de permanecer no erro não é virtude, doutora. É defeito de personalidade. Não é da senhora, não. Eu estou me referindo até ao presidente da República. Eu digo sempre que os homens erram e os grandes homens, ou as grandes mulheres, reconhecem e corrigem os seus erros para não começar a errar permanentemente e matar as pessoas. Como perderam o meu estado, pessoas tomaram hidroxicloroquina sem receita médica, tinham arritmia e morreram. Inclusive, um colega meu, desavisado, fez isso. Esse aqui é o absurdo. Eu não estou criticando, nem vou criticar a senhora, que tem competência, se aviar uma receita e assinar hidroxicloroquina. Mas é o fato de uma instituição jurídica, da importância do Ministério da Saúde, colocar no seu site Traticov, para as pessoas olharem e tomar medicação. O presidente levantar a caixa de hidroxicloroquina, isso não é honesto. Isso é uma coisa que deve ser combatida. Eu estou me surgindo e falo assim, porque a minha vida inteira foi na ciência. A Vossa Senhora fez trabalho científico, eu também fiz os meus, na Universidade Federal da Bahia. E acompanhei o doente do diagnóstico até a cura e os resultados finais, para ver se ficou sequela ou não ficou sequela. A Covid-19, nem sequela a gente sabe qual é que fica. Dizem que é psicológica, que é do pulmão, que é do fígado. É uma doença nova, por isso uma doença nova não merece uma medicação velha que não tenha uma segurança médica para dizer, meu amigo, eu te atendi, te deu uma medicação que eu tenho segurança que ela é de escolha, como é o caso do Tamiflu para H1N1. É só isso que eu queria falar. Eu sei que essa tese que a senhora defende ou que eu defendo está parecendo briga por religião, né? Ou então por futebol. A senhora torce lá para o seu time, deve ser o Ceará ou Fortaleza? Ceará. Ceará. Eu sou Vitória, estou na Série B. Então, não adianta discutir isso. Agora, a hidroxicloroquina, até o seu ministro da Saúde disse aqui que não tem validade. E ele disse, daí, na tua sentada, da arritmia, pode dar parada cardíaca, e se não tiver alguém para atender?
Morre ou não morre? Morre. Não tem um cardiovessor, não volta a bater o coração. É só isso, mas não quero levar essa discussão com a senhora, porque eu vi seu currículo, quero lhe parabenizar, mas se por acaso a sua consciência agora, a sua consciência chegar um momento de dizer assim, corrija isso. A hidroxicloroquina é antiparasitário, antiprotozoário. Não tem estudo nenhum, a não ser estudo que não tem comprovação em pré-clínico e clínico, para dizer uma bobagem dessa. Me perdoe, mas eu tive que fazer aqui essa manifestação de um colega que tem estudado, queimado as pestanas sempre, desde que surgiu essa doença, para entender ela. E até agora eu não tenho segurança de uma medicação que eu possa medicar o paciente, dizer, vai, que é droga de escolha, você vai ficar curado. Só tem uma coisa, doutora, a vacina. A vacina negada permanentemente pelo presidente da República. Vai comprar vacina na casa da tua mãe, não é na casa da mãe, é no laboratório. Isso é falta de respeito para o povo brasileiro que vive, sobretudo, penando pelas ruas atrás de uma vacina, com o braço descoberto, e a vacina não existe. Obrigado. Senador Humberto. É para eu responder ou... Sim. Eu gostaria que ela respondesse. Não, eu digo a resposta ao senador Tássio e ao senhor. Ele fez a pergunta e depois pediu para complementar. Desculpa. Não. Ela tem todo o tempo do mundo para responder. Lógico. Não, desculpa. Pois não, senador. Eu pensei que era um comentário. É que o senador Tássio fez umas perguntas e o senador Otto presidente, vai ficar igual a torcedor de futebol. Ela não, Vossa Excelência já usou o tempo todo, senador Otto. E agora ela tem o direito de responder, só isso. Senador Otto, satisfação de falar com o senhor. Eu gostaria de poder responder humildemente a todos os seus questionamentos, mas vou tentar me lembrar de alguns. Um deles é assim, a gente tem estudos mostrando o efeito antiviral, antibacteriano, antiparasitário da cloroquina, da hidroxicloroquina, e a gente pode compartilhar juntos, que nós somos 2 médicos, eu posso entregar para o senhor. Os pesquisadores estudam essa ação desde 2005. E in vitro, a gente já tem... Só para esclarecer, o primeiro caso de coronavírus, a senhora sabe quando foi o primeiro caso registrado no Brasil, no mundo? 1960. 1964. Era o coronavírus comum, que dá em criança, não tinha efeito letal nenhum. Só que o coronavírus vem sofrendo mutações. Isso. E hoje nós temos 7 cepas que provocam a pneumonia virótica, a micotromboembolia, causa a morte do paciente. A maioria dos coronavírus são manifestações, talvez por isso. Alguém disse, olha, coronavírus dá uma gripinha, dá um resfriadozinho, a senhora sabe que não é assim. Obrigado. Senador Otto, eu vou passar a palavra para a doutora. Vou tentar ser breve. Então, ela vai responder ao senador Tássio e ao senador Otto. E eu acho que ainda vai ter muito tempo para debater essa questão aqui, porque aí eu, pessoalmente, não tenho capacidade técnica de discutir isso com a senhora. Mas tem alguns médicos aqui que têm, são estudiosos e estudam, né? Eu não tenho. Então, eu não vou nem entrar nesse debate. Mas a senhora está com a palavra. Pois não. Então, assim, só complementando. Nós temos uma ação antiviral em trabalhos que eu trouxe aqui para comprovar para os senhores. Senador Otto, assim, o senhor usou vários modelos de doenças que têm vacinas. Eu sou a favor das vacinas. Essa é a minha luta. E a gente só precisa entender uma coisa. Eu vou usar como modelo a tuberculose. A tuberculose é uma doença grave que ceifa milhões de vidas todos os anos no mundo. Quando nós nascemos, a gente toma a BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose miliar, meningite por tuberculose. Mas eu tenho a forma pulmonar, e milhões de pessoas, quanto mais baixo o nível socioeconômico, quanto maior o subdesenvolvimento, maior é o número de casos de tuberculose nos países. E eu preciso ter as medicações para tratar aquelas pessoas que, mesmo tendo tomado a vacina de tuberculose, vão adoecer. São milhões, 1 milhão de pessoas. E eu tenho pirazinamida, isoniazida, rifampicina, não é? Não, eu estou falando de medicações. Não é comparação, senador. Eu estou comparando aqui a necessidade da gente ter... Não, senador, eu disse ao senhor que tem os trabalhos do vírus, eu estou falando de modelos, de que nós precisamos entender que a Covid, a semelhança da tuberculose, a vacina é um elemento importantíssimo para profilaxia, para prevenção
Mas se eu adoecer, ainda que tenha tomado a vacina, e eu tenho ainda milhões de pessoas no mundo que não conseguiram tomar a primeira dose da vacina, não só no Brasil, eu preciso ter algum tipo de recurso farmacológico para eu enfrentar a doença e não colapsar o sistema, não ter supersaturação de leitos e nem ter as mortes que nem eu nem o senhor queremos. E essas medicações, a gente já tem muita evidência, senador. Eu insisto que eu trouxe aqui para deixar... O senhor permite que eu termine, por gentileza? Então, a gente já tem evidência. A gente não tem evidência 1A, que nós só vamos ter daqui a muitos anos, porque essas evidências precisam que a gente tenha as medicações utilizadas nos ensaios clínicos com um número muito grande de pacientes. E a gente está em guerra, senador. Nem os médicos que estão acompanhando, e aí eu cito aqui uma grande médica brasileira, a doutora Lucy Kerr, patologista, que está indo fazer conferência fora do Brasil, porque aqui ela foi interditada, ela não consegue falar da ivermectina. E a gente tem 17 medicamentos sendo usados hoje, não para curar a Covid. Nenhum deles, a gente nunca disse, nós médicos, que eles curam a Covid. O que esses medicamentos fazem é o que todos nós esperamos, reduzir os internamentos, as mortes, evitar que, se iniciados na fase de replicação viral, a gente tenha progressão para as formas mais graves. É o que é o que o senhor, é o que todos os senadores aqui querem. Ninguém quer ver o sistema colapsado, ninguém quer ver as plaquinhas de não sei quantos milhões de mortes no Brasil. Então, deixo aqui para o senhor essas referências e a outra confusão, senador, mas o que eu falei, doutora, prometo. É o seguinte, presidente, que não se dá, mas aí não dá, é um debate que vocês estão tendo. Aí não, só isso que eu falei aqui, um minutinho só, eu vou encerrar. Com relação aos medicamentos, senhor presidente. Não se pode dar uma medicação como hidroxicloroquina sem fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Vou falar isso se o senhor me permitir. É outra coisa. Senador Humberto, como o senhor mesmo disse, eu vou ser bem breve. Como o senhor mesmo disse, essas medicações são usadas, uma desde 1934, a outra desde 1947. O Brasil, o senhor sabe, é o maior celeiro do mundo de experiências com uso de cloroquina e hidroxicloroquina na Amazônia. E eu conheço bem a Amazônia, eu faço missão embarcada, de passar 10 dias no Rio Negro, todo mundo toma essas medicações. Eu sou portadora de uma doença autoimune que fiz uso do Reuquinol, a hidroxicloroquina, por anos. A gente precisa deixar bem claro a segurança dessas medicações. Eu vou citar só 3, ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, a gente já sabe. A gente tem trabalhos publicados com 96 mil pacientes seguidos do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina sem arritmias. E quando eles têm arritmias, são arritmias que não provocam alterações sistêmicas graves. Essas medicações são seguras. Então, a gente está falando aqui, senador, do uso por 5 dias dessas medicações, que já tem segurança, porque elas já foram usadas em outras doenças e que o próprio Ministério da Saúde já recomendou para outras doenças virais, para as arboviroses. Eu trouxe para o senhor um protocolo de chikungunya, em que o Ministério da Saúde preconiza É vírus, senador. Chikungunya é vírus, causou um desastre na sociedade. Não, senador, o senhor falou de antiviral. Presidente, não vai ter um debate aqui sobre... É porque eu queria terminar a minha fala. Covid e cloroquina. Chikungunya é uma arbovirose, senador. Vamos fazer isso aqui hoje? Mas é porque o Ministério da Saúde já preconizou oficialmente 600 miligramas de hidroxicloroquina, podendo ser usado até por 5 anos. Senador, está aqui o protocolo. Chikungunya, 5 anos de uso de hidroxicloroquina com 600 miligramas e a recomendação é: não há necessidade de segmento eletrocardiográfico. Presidente. Não, senador, o senhor falou de efeitos antivirais dessas medicações. Isso aqui é um protocolo que passou pela Conitec. Para o coronavírus, a gente tem atividade in vitro. Senhor presidente. Senador, a gente precisa usar esse espaço aqui para esclarecer a população. É o único espaço que eu tenho. Pois não, senador Marco Rogério. Eu vou pedir a Vossa Excelência, ou que a gente siga com os próximos oradores, porque eu tenho uma lista aqui de medicamentos que estão no kit Covid, administrado pelos estados do Brasil, e que tem efeitos colaterais muito mais danosos e graves do que o que o senador Otto está apresentando aqui na cloroquina. Com todo o respeito, ele é médico, eu não sou, mas a bula e as indicações são claras, inclusive para leigos. Então, aqui, a condição para estar nessa CPI é ser senador da República e não ser médico. Então, eu tenho aqui a lista do kit Covid, que vai dizer... Isso.
todos os efeitos colaterais, inclusive cardíacos, nos demais medicamentos. Sim. Sim. Então não dá para fazer esse debate aqui. Doutores, por favor, doutores, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria só que eu tivesse a oportunidade aqui de esclarecer a sociedade. Não é aqui, doutora. A senhora já fez tanta palestra sobre isso, não é aqui que a senhora vai fazer palestra e vai convencer alguém. Sim, mas senador está fazendo. Não, só um minutinho. Não é palestra não, senador, é que eu fui chamado para dar esclarecimentos. Já deu. Pois não. Na sua visão, o que eu entendi, a cloroquina é antiviral, tudo bem. Tem efeito antiviral. Tá bom, isso não é um problema. Mas sempre terá controvérsias e tal, ele não vai aqui chegar no denominador comum. Porque tem gente que vai defender, tem outros que não vão defender, isso chega. O que nós queremos é vacinar todo mundo. Senador Humberto Costa, por favor. Senhor a senhora vai ter presidente, oportunidade de falar mais sobre isso. Eu gostaria de ter meu tempo aí inteiro. Primeiro, eu acho que está mal conduzido aqui o processo. A doutora Mayra, com todo o respeito que temos a ela não veio aqui para discutir a aplicação de cloroquina ou não. Ela veio prestar contas do trabalho dela como secretária de gestão da área de saúde e de educação em saúde. Aliás, essa secretaria, eu tive a honra de ser o criador na época que eu era ministro. E ela foi criada exatamente para garantir a educação continuada na área da saúde, atualização das pessoas, interferir na formação de profissionais, junto com o Ministério da Educação, discutir a abertura ou não de novas universidades, novas faculdades, discutir a residência médica de acordo. Então, esse é o objetivo, né? Começa um pouco errado, Vossa Senhoria, com todo respeito, que no Ministério da Saúde, quem tem autonomia para ficar definindo protocolo de medicamento é a SAS, que hoje é SAS e Atenção Básica, ou é a Conitec, ou é a Secretaria de Vigilância em Saúde, que eu também criei. Então, Vossa Senhoria saiu um pouco do que é o seu trabalho para fazer uma outra coisa que, com todo respeito, não lhe diz respeito. Eu queria perguntar a Vossa Senhoria, eu fiquei muito preocupado de ouvir dizer que o Brasil é o país do mundo onde mais teriam morrido profissionais de saúde nessa pandemia. Não sei se a senhora pode me ajudar a entender. A senhora sabe quantos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem morreram por Covid desde o início da pandemia? A última atualização foram mais de 300 profissionais. Eu não tenho o número exato de hoje. Pois eu vou lhe dar o número exato aqui. Até meados de março de 2021, morreram 1.292, sendo 622 médicos. Enfermeiros foram 200 e 470 auxiliares técnicos de enfermagem. Entre março, até a metade de março desse ano, no site do CFM, já estão registrados 810 óbitos médicos, quer dizer, são 150 a mais do que no ano passado. E no COFEM, 783. A soma dessas categorias dá 1.593. Só de técnico de radiologia morreram 76. E agentes comunitários de saúde morreram mais de 200. Aí eu queria saber, a senhora fez alguma análise comparativa desses números com o resto do mundo, as mortes em outros países? Não, porque esse dado ele é obtido pela Secretaria de Vigilância Sanitária. O acompanhamento dos óbitos por Covid, dos casos, é feito pela vigilância. Mas eu não estou falando dos casos em geral, eu estou falando do pessoal que a senhora tem responsabilidade de acompanhar, profissional de saúde. Comparando o Brasil e outros países, onde morre mais profissional de saúde? Não tenho esse dado para passar para o senhor. Essa informação que nós temos é de que é no Brasil. No Brasil, houve ou não excesso de óbitos de profissionais de saúde? Precisaria fazer essa comparação que eu não tenho aqui agora para trazer para o senhor. Me diga quais foram as medidas adotadas pela senhora como secretária de Gestão do Trabalho para proteger a vida desses trabalhadores e trabalhadoras da saúde.
Pois não. No meu discurso, o senhor deve ter ouvido a narrativa dos cursos que nós fizemos na CEGEDS para a formação de todas as 14 categorias da saúde. Dentro desses cursos estavam, no início da doença, as medidas de proteção individual. Elas sempre foram uma preocupação nossa, que para cada uma das atividades e das categorias de saúde a gente orientasse o EPI adequado, até porque nem todas as pessoas vão usar, nem todos os profissionais, os mesmos EPIs. O profissional enfermeiro, médico que trabalha na UTI, ele vai dispor de um tipo de vestimenta, o agente de saúde vai dispor de outra. Nós fizemos isso, senador, para todas as 14 categorias da saúde, orientando as medidas de proteção individual, a forma de remoção das roupas e os cursos. Quantos cursos a senhora fez para capacitar as equipes de atenção primária e de reabilitação de pessoas com Covid-19? Eu posso dizer o número, o discurso, aqui anotado, que eu não vou lembrar. Mas, assim, para a atenção primária, se eu não me engano, foram 25 cursos. Nós fizemos parceria com diversas universidades, Universidade Federal de Minas Gerais, de São Paulo. Nós temos, só dizer o quantitativo para o senhor, porque eu não vou decorar, não tenho o número decorado. Não, eu quero que a senhora me diga decorar, não se preocupe não, minha preocupação não é essa. A senhora sabe bem que existia no Ministério da Saúde, começou quando eu estava lá, um espaço de negociação coletiva entre profissionais de saúde e o Ministério. E isso foi desmontado na gestão de Vossa Senhoria lá. Isso é um espaço que poderia se negociar equipamentos de proteção individual, formação técnica dessas pessoas. A situação de abandono dos profissionais de saúde foi tão grande durante esse período que a senhora é gestora. Por exemplo, em 2020 foi feita uma pesquisa com 3.636 profissionais de saúde do SUS. Nessa pesquisa, 63% disseram que não havia equipamento de proteção individual para troca e higienização durante a jornada. 73,3% disseram que trabalhavam mais de 12 horas nas jornadas e não tinham como também fazer a troca desses EPIs. Havia ausência de equipamentos de segurança em mais de 50% dos casos em todas as áreas. Atenção básica, média complexidade, alta complexidade. 70% desses profissionais disseram que não participaram de nenhum treinamento para enfrentamento à Covid. 69,6% disseram que não tiveram treinamento sobre os protocolos para enfrentamento à Covid. Tanto é que eles realizaram uma ação junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar o governo brasileiro por abandono dos profissionais de saúde. A senhora confirma que existe isso? Senador, primeiro vou responder aqui a sua resposta de forma objetiva. Ao todo, os cursos para profissionais de saúde para o enfrentamento à Covid, 14 cursos de manejo clínico na atenção especializada, 21 ações de orientação para a população, para a atenção primária. Em relação aos cuidados com esses profissionais, o senhor mencionou o número da pesquisa. Nós estamos acompanhando 185 mil profissionais de saúde cuidando da sua saúde mental. A pesquisa feita em 3 etapas para que a gente possa acompanhar, identificar aqueles que estão sob risco e atuar. Em Manaus, a gente criou um ambulatório específico de segmento à saúde mental, dado o contexto mais grave da pandemia. Mas, seguindo os cursos, em parceria com a AMIB, 15 cursos para médicos intensivistas, 16 cursos de orientação para cuidado à saúde mental, eu já falei da atenção primária de saúde, e a iniciativa de prevenção ao suicídio e automutilação, que ela atingiu 242 mil pessoas no Brasil, também foi no contexto de cuidados. Esses cursos que a senhora fez, eles não fazem nem cócegas na necessidade que nós temos dos profissionais da área da saúde. Por exemplo, presidente, os países pobres que conseguiram controlar a pandemia utilizaram a atenção básica como uma área fundamental. Eles não gostam que fale, não, mas Cuba, Venezuela,
mas também a Nova Zelândia, outros países controlaram a Covid usando a atenção básica. O agente de saúde que vai lá, que faz o teste, que isola as pessoas, que dá a orientação. No Brasil, me desculpe eu dizer a Vossa Senhoria, a atenção básica no Brasil ficou naquela de fique em casa. Agente comunitário de saúde no Brasil não foi treinado para trabalhar na pandemia. Os agentes comunitários de saúde no Brasil não receberam suporte desse governo para poder ir de comunidade em comunidade fazendo o esclarecimento de como se faria a prevenção. Essa é a realidade do que aconteceu no Brasil. E no Brasil nós temos médicos, agentes comunitários, enfermeiros nos mais de 5.500 municípios do Brasil. A minha questão, eu estou falando com a senhora respeitosamente, o que era da sua alçada, infelizmente a senhora não fez. O que não era, a senhora estudou, a senhora chefiou um grupo de médicos para ir para Manaus. Tinha algum médico intensivista nessa equipe que a senhora levou para lá? A senhora levou alguém para atender alguma pessoa que estivesse morrendo lá em Manaus? A senhora se preocupou de juntar um time, encher um avião e botar gente para atender as pessoas que estavam lá em Manaus precisando? Sim. Sim? Sim. Nós levamos 347 profissionais de saúde de outros estados. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade, mas nós recebemos uma homenagem da Gol Transportes Aéreos de profissionais que nós deslocamos do Brasil inteiro, médicos, que ficaram 3 meses em Manaus, custeados, pagos com recursos próprios do Ministério da Saúde para socorrer Manaus. Todos esses mais de 300 profissionais, senador, foram treinados por nós, fizeram sequência rápida de intubação no local. Nós ficamos 90 dias com esses profissionais lá. Então, nós levamos, sim, esses profissionais, fizemos os cursos, e se o senhor me permite, não é minha área de atuação dentro do Ministério, mas para o enfrentamento à Covid, a Secretaria de Atenção Primária foi uma das secretarias que mais fez ações e mais recebeu e direcionou recursos extraordinários para o enfrentamento à doença. Só do programa Mais Médicos, que nós tínhamos cerca de 13 mil médicos, foi ampliado em 6 mil o número de médicos para que os municípios pudessem ampliar a capacidade de atendimento na atenção primária. E nós direcionamos alguns médicos do programa para que eles pudessem, inclusive, atuar na rede de atendimento secundário, naqueles estados onde houve colapso. Parabéns, é pena que isso não aconteceu no restante do Brasil. Aliás, Vossa Senhoria é responsável, por exemplo, pelo chamado Revalida. Não, senhor, o Congresso é o MEC. Nacional, o MEC que faz o Revalida, senador, aprovou, no Ministério da Saúde. Sim, mas o Ministério da Saúde tem uma interferência no sentido de garantir que isso aconteça. Não, senhor. O Revalida foi aprovado pelo Congresso Nacional aqui e são mais de 15 mil profissionais médicos que poderiam estar servindo ao Brasil depois de fazer o Revalida e que não estão. Isso tem a ver com o Ministério da Saúde também, isso tem a ver com a área da senhora. Quando nós criamos, por exemplo, o Mais Médicos, isso foi uma construção do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. E a senhora está assistindo mais de 15 mil profissionais formados que poderiam estar trabalhando e que não estão por conta da posição ideológica do senhor presidente da República. Eu queria só concluir aqui a minha fala no sentido, a senhora falou na questão de teoria da imunidade de rebanho para crianças, mas naquele mesmo vídeo a senhora fala das pessoas saudáveis que não têm comorbidades, que podem ir para o comércio, que podem trabalhar. Então, a senhora é um exemplo das pessoas que defendem essa tese da imunidade de rebanho que nos trouxe até essa realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. 450 mil pessoas mortas. 450 mil pessoas mortas, porque a tese é a seguinte: essa doença é simples, essa doença não causa nenhum dano grave, já existe um medicamento barato
que é produzido em todo lugar e que é eficaz. Quem não quer isso é porque quer vender vacina para ganhar dinheiro. Essas pessoas tomam esse remédio, acham que estão protegidas e vão para a rua adquirir o vírus, trazer para sua casa e transmitir para outras pessoas. Então, com aqui os meus respeitos, eu acho que Vossa Senhoria se desviou completamente daquilo que deveria ser a sua função, que era de garantir que os profissionais de saúde do Brasil tivessem não somente garantia para fazer o seu trabalho de forma adequada, bem treinados e em condições de oferecer um serviço de qualidade à população brasileira. Mas, por outro lado, a senhora resolveu assumir a condição de defensora de um medicamento que já é comprovadamente, não é que não há comprovação, é que já é comprovadamente ineficiente, ineficaz para atender a Covid-19. Obrigado, presidente. Eu só quero aqui esclarecer que na primeira onda nós recebemos no Amazonas, recebemos médicos, na segunda não. E foram 397 médicos na primeira onda, na segunda não foi. E aqui eu quero aproveitar o momento para agradecer os estados que receberam os pacientes do Amazonas, que foram muitos estados que nos ajudaram bastante. E realmente esse deslocamento de profissionais, de pacientes, foi feito pelo governo federal, e a gente é muito grato aos estados que acolheram os pacientes do Amazonas. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, doutora Mayra Pinheiro, cumprimento Vossa Senhoria pelo depoimento claro, firme e esclarecedor no âmbito desta CPI. Farei alguns questionamentos relativos a esse tema. Tem havido um debate muito grande aqui nesta CPI sobre o uso da cloroquina e sobre o tratamento precoce. A senhora já respondeu diversas perguntas acerca disso, é verdade, mas praticamente somente em relação ao governo federal, enquanto sabemos que a execução das políticas de saúde é feita praticamente pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios através de suas unidades de saúde. Considerando que cloroquina e tratamento precoce têm sido demonizados nesta CPI, resolvi fazer um pequeno levantamento envolvendo justamente as unidades da federação que são responsáveis por atender os pacientes. Fiz isso principalmente depois que o vídeo que divulguei aqui na semana passada gerou muita reação, um negacionismo total, como se a prática de alguns governadores fossem somente, observem, de março ou abril de 2020. Vou mostrar agora que isso não é verdade. Quero ouvir a opinião da senhora sobre esses dois temas, cloroquina e tratamento precoce, diante de alguns dados que quero apresentar sobre alguns estados que seguem esse protocolo. Vou repetir a expressão, que seguem esse protocolo. Vou começar pelo estado de Alagoas. Em matéria divulgada pelo portal de notícias G1 no dia 20, quinta-feira passada, o governo de Alagoas, através de sua Secretaria de Saúde, confirmou que está vigente o protocolo que indica a cloroquina no tratamento de pacientes da Covid-19. Fui dar uma olhada nesse protocolo, que, aliás, está disponível, senador Renan, no site do governo de Alagoas. Logo na página 2, eu pediria à assessoria da mesa que publicasse no telão, para que todos tivessem a oportunidade de ver. Logo na página 2, tenho ali justamente, vamos lá, é esse aqui. É esse aqui. Vou pedir só que
Apresse para eu não perder o meu tempo aqui. Logo na página 2, apresenta todo o desenvolvimento da doença e diz: potenciais terapias, Remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, transfusão de plasma convalescente, corticoides, imunoglobina humana e inibidores. Senhor presidente, eu vou pedir que acrescente o tempo, porque está difícil para conseguir botar na tela ali, porque eu queria compartilhar com todos. Mas não sou eu que boto, não. Não é porque eu... Ninguém está obstruindo ele. É quando o relator colocou dele, foi bem rapidinho, presidente. Vamos lá. Mas eu vou ler o texto. Pela leitura do quadro, é de fácil entendimento que esse tratamento se aplica em qualquer fase da doença, para pacientes leves, moderados ou graves. Ou seja, o protocolo vigente em Alagoas estabelece tratamento precoce e prevê também o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. O protocolo tem os medicamentos específicos para os primeiros 5 dias, está lá o documento, para os primeiros 5 dias da doença e para as demais fases. Os exames de diagnóstico são feitos já entre o 2º e o 7º dia de sintomas, ou seja, já na fase 1 da doença, de infecção precoce, fase da resposta viral. Até porque, como já sabemos, a falta de ar somente surge no final da 2ª fase, a fase pulmonar. E em muitos casos, isso já representa o estágio crítico da doença. Faz bem o estado de Alagoas em garantir o tratamento precoce. Outro, o estado da Bahia, caro senador Otto, estado da Bahia, também adota, o senador Otto saiu, também adota o tratamento precoce. Protocolo disponível no site oficial do governo da Bahia é claro. Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento. Não sei por que aqui tem sido tão condenado o tratamento precoce. Ora, Obrigada, senador. São Paulo também adota o tratamento precoce. A orientação oficial é: assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para que profissionais indiquem o que é apropriado para cada caso. O que uma pessoa com sintomas deve fazer? Procurar o serviço de saúde mais próximo de sua residência como um pronto atendimento. E daqui a pouco, espero detalhar uma informação que tenho aqui, que dá conta de que pelo menos até o dia 25 de agosto de 2020, o governo de São Paulo distribuiu cloroquina para suas regionais de saúde de todo o estado de São Paulo. Não sabemos até quando esses medicamentos, obviamente, foram usados no tratamento dos pacientes. No caso da Bahia, eles fizeram uma nota bem recente, daqui a pouco eu vou falar dela, sobre esse protocolo. Está no meu radar. Amapá. Diz o protocolo oficial: atendimento precoce da síndrome gripal na atenção básica. Iniciar medidas terapêuticas propostas pelo comitê médico. Difosfato de cloroquina, ou hidroxicloroquina, ou ivermectina, ou nitazoxanida, associados à azitromicina e ou amoxicilina mais clavulanato. O protocolo, senhor presidente, foi elaborado pelo Comitê Médico de Enfrentamento à Covid-19 e tem como autores os seguintes profissionais: Dr. Pedro Omar Valadares Melo, um grande profissional de saúde. Eu estive com ele no Amapá. Doutora Ana Cristina de Lima Chucre e Dr. Marco Túlio Muniz Franco. Esses profissionais foram, inclusive, elogiados por um senador que tem assento nesta comissão, que disse que proporia que fossem homenageados pelo Senado Federal justamente por causa do tratamento precoce que estaria ajudando a salvar vidas no Amapá. Vejam, senhores,
Diante desses dados, pergunta a doutora Mayra, o Ministério da Saúde catalogou, ou pelo menos acompanhou, essas medidas locais de estados e municípios visando estender o tratamento precoce por todo o país? Que medidas foram essas? A senhora saberia dizer quais outros estados adotam protocolos semelhantes? Senador, o nosso trabalho se resumiu em disponibilizar uma orientação segura para os profissionais da saúde, seguindo a orientação já dada pelo Conselho Federal de Medicina no seu documento, que ele diz que a autonomia médica é dada durante a pandemia para que eles possam dispor de medicamentos já conhecidos, ou seja, seguros, para enfrentar a doença. A nota orientativa número 17 do Ministério da Saúde, ela surge no contexto do trabalho publicado em Manaus, onde 22 pacientes evoluíram para o óbito a partir de doses tóxicas de cloroquina. A nota orientativa do Ministério, ela orientou que os médicos utilizassem uma dose 4 vezes menor do que a dose a que foram submetidos os pacientes de Manaus. Então, nós exercemos o nosso papel de não prevaricar e assim decidimos fazer uma orientação segura, já que a medicação vinha sendo usada no país, e nós temíamos que casos como o de Manaus acontecessem e as pessoas fossem a óbito não por causa da medicação, mas pela exposição a doses tóxicas, que é o que aconteceu. E essa foi a grande imputação de um crime a essas medicações. A gente tem 2 trabalhos, é preciso que a população brasileira, os médicos já sabem disso, elas tenham consciência disso. Nós tivemos um trabalho feito no Brasil, publicado numa revista internacional, que expôs pacientes brasileiros num município passando por uma situação grave a doses 4 vezes maiores à dose preconizada. São doses tóxicas e essas pessoas foram a óbito, inclusive isso é objeto de investigação no Ministério Público e agora na Polícia Federal. Depois nós tivemos um trabalho numa das maiores revistas do mundo, que também foi uma fraude. E esses 2 trabalhos estigmatizaram essas medicações. A gente teve um grande prejuízo à humanidade de pessoas que poderiam não ter sido hospitalizadas e não terem a óbito se a gente não tivesse criminalizado 2 medicações antigas, seguras e baratas, que poderiam ter sido disponibilizadas e prescritas pelo médico. Mas hoje o que a gente assiste é uma verdadeira perseguição, inclusive aos profissionais médicos que são autônomos para prescrever e vêm sendo vigiados no exercício da sua atividade. Inclusive, apenas para informar a CPI, lá no estado da Bahia, nesse momento, há uma comissão, uma auditoria fazendo patrulhamento na Secretaria de Saúde de Porto Seguro, onde atua a doutora Raíssa. Eu já recebi as informações e estou solicitando informações oficiais sobre o que está acontecendo no estado da Bahia. No caso dos estados e municípios que não seguiram esse protocolo de tratamento precoce, que tipo de consequências isso pode ter causado? E antes de sua resposta, gostaria de dizer que tenho recebido informações da ocorrência de muitas mortes em função da procura de hospitais por pacientes já em estado grave. Muitos governadores e prefeitos e suas respectivas secretarias de saúde adotaram a política do fique em casa e só vá ao hospital quando tiver falta de ar. Diferentemente dos estados que já citei aqui, dentre outros que poderia citar. Os relatos dão conta de que muitas pessoas seguiram essa orientação. Em outros casos, senador, mesmo tentando... Senador Marco, para colaborar com a sua preocupação, que é nossa, o ministro Mandetta mandava ficar em casa. A senhora já trabalhava com ele. Qual foi o seu pensamento sobre naquele momento, ele mandando ficar em casa? Eu acho que nós tivemos um momento em que nós conhecíamos muito pouco a doença. Correto. E a orientação naquela época hoje é errada. Pois era março, abril, maio. Isso, e é isso que o senhor chegou no entendimento agora muito importante. É que a ciência, ela evolui. É isso. A gente dá orientações, e por isso que eu mencionei as orientações erradas da OMS. Senador, porque lá também, nós achávamos que esse negócio de espera você ficar mal, foi que deu... quando começou a chegar muita gente, houve colapso no sistema. Porque se tivesse tratado antes, ou cuidado antes, nós não teríamos tido esse problema no sistema. Senhor presidente, eu gostaria que essa fosse a situação só daquele momento que Vossa Excelência faz menção. Mas, infelizmente, Vossa Excelência
fala de um momento que ele se repete a todo momento, inclusive agora e nessa CPI. Quando os arautos, pais da ciência, dizem aqui que não pode ter tratamento precoce, que não pode oferecer medicamento que não tenha na bula prescrição para a Covid. Isso é negacionismo, isso é negar atendimento, isso é negar socorro médico, isso é a política do fique em casa. Com todo o respeito, não foi o ex-ministro Mandetta que introduziu o fique em casa, e gostaria que fosse só naquele momento, porque havia muito pouca informação. Mas o que me preocupa é o que acontece hoje com o volume de informação que nós temos e essa política reverberada, essa narrativa criminosa, homicida, de não tome remédio que não tenha prescrição na bula para a Covid-19. Vai tomar o quê? Vai tomar o quê? Juízo. Realmente, estou ouvindo aqui de alguns senadores, juízo, que criticam o atendimento, que criticam o socorro médico. O que tenho ouvido é que muitos pacientes, já pelo 5º, 6º ou 7º dia, começaram a apresentar problemas respiratórios e chegaram aos hospitais já precisando de respiradores mecânicos, o que não eram suficientes para todos pela alta demanda. Muitos pacientes já chegaram com pulmões altamente comprometidos. Em muitos casos, o quadro já exigia a internação em UTI. E a insuficiência de leitos se tornou maior ainda. São inúmeros os relatos de muitas pessoas que morreram pelo agravamento dos problemas respiratórios, na fila, à espera de UTI. Em cidades do interior de todo o país, onde não há uma UTI sequer, houve demora para se conseguir o próprio translado, e muitos morreram nessa espera. Outros morreram nas estradas, não conseguiram sequer chegar aonde havia uma UTI. Outros tantos foram entubados, já pelo quadro avançado da doença, e morreram, porque todos sabemos que não é baixo o índice dos entubados que foram levados a óbito. Pergunto, o Ministério da Saúde tem um levantamento que permite analisar o impacto desses casos no número de mortes? Se não tem, há mecanismos oficiais que permitiria se chegar a isso, doutora Mayra? Senador, nós não temos um segmento dos pacientes que são submetidos a esse tratamento na fase inicial da doença. Isso ficou muito, até por conta dessa perseguição a que os médicos vêm sendo submetidos no Brasil, por conta de grupos de médicos e muitas vezes as próprias prefeituras e os estados que fazem esses protocolos locais, eles escondem por conta do policiamento ideológico que se criou no país e no entorno dessas medicações. Então, como nós temos muita responsabilidade, nós começamos a buscar estudar cidades com menor letalidade e correlacionar com fatores que pudessem resultar nessa menor letalidade, mas não conseguimos confirmar as informações para correlacionar as variáveis e, por isso, eu fico aqui sem lhe dar essa resposta por conta da imprecisão dos meus dados. Agradeço, Vossa Excelência, mas nós precisamos enfrentar esse aspecto. O que mata mais é o atendimento precoce, é o tratamento precoce, com os medicamentos disponíveis, receitado pelos médicos, ou é a negação do atendimento? Do procure só quando já não tiver mais jeito. A falta de um tratamento precoce não leva o paciente a mortes apenas em decorrência de problemas respiratórios. Já existem estudos bem fundamentados, cito como exemplo o trabalho de um grupo de pesquisadores da PUC do Paraná, que dão conta de outras complicações que podem ocorrer com o avanço da doença. Os principais são complicações vasculares. A doença deixa de ser viral e passa a ser trombogênica. Sem falar também nos casos de inflamação renal e insuficiência renal, ou inflamação no coração ou no fígado. Também há risco de trombose ou eventos como acidente vascular cerebral. São diversos os relatos específicos acerca de pacientes que passaram por esse tipo de experiência e foram a óbito. Os estudos realizados pelos pesquisadores da PUC foram feitos a partir de amostras pós-morte e indicam que o uso de anticoagulantes precocemente pode ajudar no tratamento da Covid-19 a fim de evitar os trombos. Pergunto, o Ministério da Saúde tem conhecimento desses estudos? Senador Marco Rogério, eu já dei para Vossa Excelência 4 minutos.
Senhor presidente, A mais. eu peço a Vossa Excelência que tenha um pouquinho de tolerância. Não, eu estou tendo. Senhor presidente, senhor presidente. Vossa Excelência não tem que ser o mesmo rigor aqui, presidente. Senhor presidente, se Vossa Excelência Vossa Excelência não dá nenhum tempo a mais para nenhum senador. Então, Vossa Excelência mantenha a isonomia com todos os senadores. Senhor presidente, eu vou solicitar à mesa, ou à minha assessoria, que protocole na mesa depois como foi a generosidade do tempo para os membros da oposição na semana passada e o tempo que Vossa Excelência está dedicando a mim. Não, Vossa Excelência. Inclusive com interrupções. Não, mas a interrupção eu lhe dei mais 1 minuto para a interrupção e lhe dei mais 3 minutos. Sim. Mas se Vossa Excelência pegar as falas da semana passada da oposição, tem mais de 10 minutos de tolerância para alguns. Não. Se Vossa Excelência quiser, eu junto à mesa depois. Agradeço Vossa Excelência. Só vou fazer mais 2 perguntas, senhor presidente, 2 considerações e perguntas. O Ministério da Saúde tem conhecimento desses estudos que citei da PUC Paraná? Existe alguma política de alerta aos estados e municípios que ainda negligenciam quanto ao tratamento precoce para esses riscos de elevação no número de mortes em função de tratamentos tardios? Outra pergunta. Diz respeito a um problema estrutural ligado aos profissionais disponíveis para atendimento dos pacientes, especialmente nas UTIs. Com a remessa de recursos para os estados e municípios e a abertura de mais e mais leitos de UTI, cresceu assustadoramente a demanda por médicos intensivistas, profissionais habilitados, devidamente treinados para atuar em UTIs. As informações que temos recebido, e isso, na verdade, é também produto de matemática e lógica, é que muitas secretarias de saúde de estados e municípios passaram a lotar em UTIs médicos de diversas outras especialidades sem qualquer experiência em unidade de terapia intensiva. Alguns recém-formados e sem experiência mesmo em suas áreas de formação. Segundo a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, a AMIB, o Brasil tem 7,2 mil médicos intensivistas e com o quadro atual precisaria ter pelo menos 40 mil. Temos 2 dados extremamente preocupantes, dando conta de que a letalidade em UTI subiu muito. Em certos casos, de 24% para 80% em grupos de pacientes com quadros de saúde semelhantes. Tornou-se público e notório que de cada 10 brasileiros entubados durante essa pandemia, 8 morreram. Sabemos que estamos em um quadro de guerra, quando não se pode exigir as mesmas condições de um tempo de normalidade. Mas já que alguns não pensam assim, ignoram esses e tantos outros fatores e querem atribuir os mortos pela pandemia ao presidente da República, lhe pergunto, o Ministério da Saúde já considerou o impacto dessa flagrante deficiência do serviço prestado em estados e municípios no que diz respeito ao resultado morte? A senhora considera, mesmo diante do quadro de anormalidade, estados e municípios teriam como se organizar e dar um mínimo de treinamento para esses profissionais? São essas 2 perguntas que faço à Vossa Senhoria, senhor presidente, e posteriormente vou pedir à assessoria que encaminhe à mesa os protocolos do Estado de Alagoas, embora esteja no site disponível para todo o Brasil, os de São Paulo e também da Bahia, que agora há pouco, Amapá também, mas da Bahia, que fez a retirada do sistema dele agora no mês de março. Responda, doutora Maia. Pois não, vou tentar lembrar das perguntas. A primeira, o senhor perguntou do conhecimento. PUC Paraná. Não, do Ministério da Saúde, se nós tínhamos conhecimento dos trabalhos. Nós temos uma secretaria que faz o monitoramento, senador, de todas as evidências que são publicadas. Daí porque hoje a gente trouxe aqui para deixar à disposição dos senhores todas as evidências publicadas e evidências publicadas de trabalhos randomizados constantes de meta-análise. A gente está falando de uma meta-análise que é um grupo de evidências de trabalhos com bom nível de evidência que são agrupados para que a gente possa produzir um resultado melhor. Em relação aos profissionais de terapia intensiva, sabemos da necessidade da gente formar mais profissionais. O Ministério, depois da chegada do ministro Queiroga, nós devemos lançar um edital extraordinário
para novas vagas de residência em terapia intensiva. Essa é uma questão que nós discutimos com a Comissão Nacional de Residência Médica, MEC, Ministério da Saúde. Mudamos, inclusive, os critérios, né, as diretrizes, para que a gente pudesse mudar a forma de ingresso nessas residências. Ao invés de um determinado número de anos, nós reduzimos e fizemos acesso direto. Então, nós estamos tomando todas as providências para que a gente possa formar mais profissionais na área de terapia intensiva. Eu só queria aproveitar a sua fala para dar um dado que é extremamente interessante, que eu assisti o senador Otto comentar, mas ele não está mais aqui. Quando é mencionado que a gente não precisaria dispor desse recurso do tratamento na fase inicial da doença, porque 80% das pessoas vão evoluir para as formas leves, assintomáticas e não vão agravar. E só 20% das pessoas vão necessitar do sistema hospitalar. Não é possível que a gente consiga prever quem vão ser esses 80% e quem vão ser os 20%. Nós estamos diante de uma doença gravíssima. Então, se eu considerar que 20% da população brasileira, cerca de 216 milhões de pessoas, 40 milhões vão evoluir para as formas graves e desses, 5% vão precisar de leitos de UTI, eu teria que ter 2 milhões de leitos de UTI hoje disponíveis no Brasil. Então, aí o senhor entende que nós estamos até subestimando a necessidade de profissionais. O Ministério da Saúde, emergencialmente, disponibilizou custeio de cerca de 19 mil leitos de UTI. Mas, diante de uma doença incerta, em que eu não sei quem vão ser, esses 5% que estão na UTI, que o senhor acabou de mencionar, desses 85% vão a óbito, eu tenho que dispor de todos os recursos possíveis. Vacinas, equipamentos de proteção individual, tratamento farmacológico no início da doença para evitar o agravamento e tratamento farmacológico para os doentes graves que já internaram nas enfermarias e nas UTIs. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Eu vou suspender por meia hora. Só uma informação, Vossa Excelência me responde. Presidente, porque nós temos 15 minutos de fala, né? O nosso entendimento é que a gente faça as perguntas e haja resposta dentro dos 15 minutos. É isso, presidente? Sim. É só para a gente ajustar. Eu nem estou contra o senador Marcos ter 30 minutos, 15 de pergunta e 15 de resposta. Eu só acho que a gente também tem que ter os 30 minutos, entendeu? Então, assim, tem que ser isonômico. Então, eu pedir a Vossa Excelência que ou aumente para a gente os mais 15 minutos ou a gente ajuste. Eu concordo, realmente. Eu concordo quando as perguntas são objetivas e respostas objetivas. E não fazer aqui ilações a coisas que nem tecnicamente a gente tem conhecimento, mas está lendo alguma coisa e está botando aqui como se fosse verdade. Está acontecendo muito, tanto da parte de situação, oposição, que muitas vezes querem colocar a sua opinião naquilo que leram e aquilo vira verdade. Então eu serei mais rigoroso um pouquinho, mas eu queria que a secretaria me dispusesse depois quanto tempo o senador Marco Rogério ocupou de espaço. Não que a gente não goste de ouvi-lo, longe de mim, senador, mas é importante até porque Vossa Excelência, todas as vezes que vai falar, diz que o seu tempo é menor e não, o senhor teve um tempo bom, inclusive a doutora Mayra teve tempo suficiente para respondê-lo. No final, agradeço Vossa Excelência, porque Vossa Excelência alongou meu tempo. Mas pode comparar, senhor presidente, com a semana passada. Nós temos que fazer uma coisa, sabe o que é? Para quem está esperando a lista, fica chateado. Porque a pessoa vem aqui, se inscreve, é o 8º, é o 10º para falar, e quer fazer pergunta. Depois será o senador Eduardo Girão, em seguida será o senador Randolph, depois o senador Jorginho Melo e, por último, o senador Eduardo Braga, dos titulares. Depois a gente começa a ir para... Então está suspenso por 30 minutos, até porque a doutora Mayra precisa comer alguma coisa. Doutora, fica à vontade. Você estava acompanhando a transmissão ao vivo da